Estamos em outubro e vamos falar a respeito do Outubro Rosa. Olha só, prevenção do câncer de mama e o que isso tem a ver com o nosso mundo corporativo. Café Corporativo. Um oferecimento Polix. Sistemas de segurança. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança. Café Corporativo, aqui no canal 25 hoje com a Luciana. Luciana Cross Geraldo, seja bem-vinda ao café. Muito obrigada, agradeço demais a oportunidade de estar aqui com você hoje. E nós que nos conhecemos aí recentemente, né, numa palestra, foi isso? Perfeito, uma palestra sua, inclusive muito boa. Nós aprendemos bastante e depois conversamos, né, nos aproximamos e estamos aqui hoje para falar desse assunto tão importante. E aí eu tive a oportunidade de te conhecer. Sim. Luciana Cross Geraldo, ela que é advogada e empresária na área de RH. E também tem um canal, uma página no Instagram que ela fez. Qual que é o arroba? É @História de um Câncer e foi feita justamente para contar um pouquinho como foi a minha trajetória durante o processo de tratamento, desde o diagnóstico até hoje em dia. Eu ainda sigo em tratamento, falta fazer 3 imunoterapias, já estou em remissão, já estou curada. E terminando essas imunoterapias, aí fazer só o acompanhamento e daqui 5 anos curada, graças a Deus. Não, e com certeza isso vai acontecer, mas a pergunta que eu quero te fazer, muitas pessoas vivem esse momento que você está vivendo. É uma coisa muito comum, a gente pensa que não, porque talvez também nem todas as pessoas se exponham nesse sentido, mas algumas, como você, elas resolvem se expor com o objetivo também de orientar outras pessoas, né? Justamente. Como foi essa decisão de falar, não, eu quero carregar essa bandeira? Quando eu tive o diagnóstico, o que a gente sabe do câncer? O que a gente sabe de um tratamento? Que vai cair meu cabelo, que eu vou ficar enjoada e que eu vou emagrecer. Pronto, é isso. E eu falei, gente, não é possível que é só isso, né? E o cabelo vai cair mesmo? Como é que é isso? A gente tem a touca térmica hoje que auxilia você a manter seus fios. Então eu criei essa página justamente para que as pessoas tivessem um pouquinho mais de informação, uma informação bem humorada, porque é esse o meu perfil, eu sempre encarei tudo com muito bom humor, fazendo muita piada mesmo, porque acho que nessas horas é o que nos salva, né? É o que nos dá força para continuar, para tentar ajudar. E eu consegui, graças a Deus, ajudar bastante pessoas, inclusive até juridicamente. Então foi muito bacana, foi muito gratificante para mim fazer essa página. É uma decisão difícil a gente se expor, né? Eu tenho uma filha, então é um pouco complicado, mas eu acho que foi a decisão acertada. E à medida de que você fez essa página, você também me contava já recentemente que você se deparou com algumas situações, né? Quando a gente fala sobre Outubro Rosa, por exemplo, é uma bandeira que já há alguns anos, eu acredito que pelo menos há uns 10 anos, existe essa bandeira do Outubro Rosa e que tem o objetivo de lembrar as mulheres de realmente fazerem o diagnóstico. Mês que vem tem o Novembro Azul, a mesma coisa, né? Mas e aí, qual a importância da gente realmente colorir os meses para lembrar a respeito desses pontos tão importantes? Aí eu tenho uma opinião um pouquinho particular. Eu acho que o Outubro Rosa hoje é muita fita e muita bexiga, né? Sim. E muita cor. Mas eu sinto um pouco de falta de ações mais efetivas, principalmente no pós-diagnóstico, né? Como que vai ser minha vida? Então, talvez trazer um pouco mais de informação nesse sentido, bem como fazer ações efetivas. Por exemplo, pegar os hospitais particulares, fazer uma ação junto ao SUS, zerar a fila de exames, porque a população de baixa renda ela é muito prejudicada. Ela não tem acesso aos exames, né? Às vezes marca o exame, quando vai fazer o exame a pessoa já está num estado que nem adianta tanto, ela não tem acesso aos tratamentos. Então, eu gostaria de ver um pouco mais de ações efetivas nesse sentido, de que realmente faça a diferença, né? Você me contou até que no seu caso você precisou de uma ação judicial. Precisei, aí eu cometi o erro de advogar em causa própria, porque a gente não está com cabeça, né? Eu acabei de receber um diagnóstico e já precisei entrar com uma ação contra o plano de saúde, porque ele queria 21 dias para autorizar o início da minha quimioterapia. E em 21 dias meu tumor atingiu 10 centímetros e teve uma metástase, um estadiamento, né, na axila. Então já cometeu o linfonodo. Mais 21 dias,
o tratamento não surtiria o efeito que surtiu. Então, eu precisei entrar com uma ação judicial realmente, foi um estresse grande para conseguir dar início ao meu tratamento. Só que você é uma pessoa esclarecida que tinha recursos na mão, né? Quer dizer, o conhecimento jurídico e também recursos para poder buscar isso, mas se nós pensarmos na maioria da população, a maioria não tem recurso, a maioria não tem nem o conhecimento que pode, elas simplesmente se limitam a aceitar o prazo, seja que o plano de saúde deu, que o SUS deu e assim por diante. E assim a coisa acontece, né? O que você entende que seja realmente fundamental, então, quando a gente fala de Outubro Rosa? Você acha que é muita campanha e pouca ação? Eu tenho essa impressão. E essa ação viria de quem? Você entende que é uma coisa mais do poder público mesmo? Ou é uma questão mesmo das pessoas, da população? Eu acredito muito na parceria público-privada, né? Sim. Então, eu acho que, de repente, trazer os hospitais particulares para junto da população, talvez fazendo ações localizadas ali, naquele local que tem uma população mais carente, porque a população carente ela é desinformada, infelizmente. Faça sua mamografia, faça o seu exame preventivo, aí a pessoa vai lá marcar, não tem data. Então, tem algumas cidades que eu acho muito bacana que elas fazem mutirões. Isso eu acho muito válido. Sim. E trazer informação do, poxa, eu tive diagnóstico, e aí? Como que vai ser isso, né? Eu vou viver? Quanto tempo eu vou viver? Como eu vou viver? Eu acredito que nós temos fases para isso. Por exemplo, Sim. tem a fase do diagnóstico, que a maioria das pessoas, assim como você me contava, não sabe que tem. Sim. Na verdade, esse diagnóstico, quanto mais tardio ele for, menor também a condição de uma cura, correto? Correto. Mas eu percebo que, sim, algumas prefeituras fazem esse mutirão de diagnóstico, outras talvez nem tanto, mas eu percebo que tem algumas empresas também que trabalham isso internamente, seja porque são empresas que realmente têm uma preocupação com o seu colaborador, com a população, seja porque entendem que, enfim, uma enfermidade dentro da empresa também pode trazer prejuízo. Não importa qual motivo, importa o que ela faz. Quanto que você acredita que isso pesa realmente no todo, Luciano? Tem uma importância muito grande. Eu vou conversar agora, semana que vem, de maneira gratuita, assim, só para realmente compartilhar a minha experiência com algumas empresas. Trazer para o pessoal um pouco de esperança, né? Porque, poxa, eu fui diagnosticada com câncer com 38 anos. Meu câncer é o chamado triplo negativo, ele é super agressivo, ele tem um crescimento muito rápido. Meu primeiro sintoma foi 14 de agosto e em 6 de setembro meu câncer tinha 10 centímetros. E já estava na axila, então foi uma coisa muito rápida. Então, a empresa que abre as portas para falar, não só, gente, vai lá, faz sua mamografia, a gente já sabe que tem que fazer. Mas eu faço um alerta ainda maior, façam a sua mamografia e conheçam o seu corpo. Porque se eu não conhecesse meu corpo, se eu não soubesse que tem alguma coisa errada e eu tenho essa percepção, eu hoje talvez não estivesse aqui para conversar contigo. Então, eu acho que a empresa trazer, primeiro, o acolhimento, segundo, a prevenção, né? Poxa, vamos fazer os exames, mas vamos também conhecer nosso corpo e trazer pessoas que passaram por isso. E são pessoas que tragam esperança, né? Porque eu acho que você levar uma pessoa também que às vezes não encarou tão bem e acontece, né? Você entra em depressão, não é fácil, talvez não auxilie tanto. Então eu acho que a abertura de portas, o acolhimento do colaborador é essencial nesse momento. E o que você tem percebido? Isso acontece no mundo corporativo? Eu conversei com algumas colegas, né? Eu sou autônoma, mas eu conversei com algumas colegas que passaram, eu chamo de processo, né? Um processo que você passa. Muitas tiveram um acolhimento muito bacana, uma abertura para home office, em alguns casos, eu acho que é essencial. Eu, particularmente, não consegui trabalhar, me deu aquele chemo blur, que eles falam, né? Que é uma névoa mental. Eu não tinha mais memória, eu perdi totalmente meu poder de concentração. Então, eu fazia alguma outra coisa muito pontual, porque é importante você ocupar a cabeça nesse momento. Então, a atividade é importante. É importante. Mas aí você dizia que você tinha uma certa dificuldade de trabalhar. Aí eu foquei na atividade física. Mas essas minhas colegas, então um permitiu o home office, outro colocou numa função um pouco mais light. Eu acho que a empresa tem que acolher, porque é um momento muito delicado e o maior ativo que as empresas têm são as pessoas. Então, de repente, uma empresa que não acolha, que não seja tão bacana, primeiro, que prejudica a própria marca, e segundo, que perde às vezes um talento ali, porque está num processo um pouco mais, eu também não gosto de usar a palavra difícil,
um processo desafiador. Tá bom, Luciana, vamos fazer mais uma coisa. Vamos fazer um intervalinho. Tá bom. A gente vai ver aqui a dica de segurança do Pellegrino, do Grupo Ethics, e voltamos daqui a pouco, um pouco mais de Luciana Crossi Geraldo, ela que vem falar a respeito de Outubro Rosa. Até daqui a pouco. Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é de como proceder em caso de persistente sangramento nasal, tecnicamente conhecido como epistaxe. O mais importante é agir com muita calma e acalmar o terceiro que está sendo socorrido. Seguir os protocolos corretos que passaremos a expor abaixo. 1. Sangramento nasal não é grave, portanto não há por que se desesperar. 2. Sentar a vítima com o tronco levemente para frente, evitando que o sangue seja engolido. 3. Apertar os septos nasais com os dedos polegar e indicador por 10 minutos, ajudando assim a interromper o fluxo sanguíneo. 4. Compressas frias ou gelo na nuca dos pacientes ajudarão a realizar a vasoconstrição. Em seguida, dar bastante água para a vítima que está recebendo o procedimento. Evitar assoar o nariz na primeira hora do estanque do sangue. A principal dica de segurança de hoje é nunca deitar a vítima ou deixá-la permanecer no sol, evitando assim o aumento do sangramento e o engasgo caso o fluxo sanguíneo seja considerável. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do Café Corporativo hoje com a Luciana Crossi Geraldo, que vem falar a respeito da sua experiência com o diagnóstico do câncer de mama e aproveitando que nós estamos aqui em outubro, estamos de rosa, né, Luciana? Estamos de rosa. Mas que não basta estarmos Não basta. nós aqui de rosa, isso não vai resolver o problema, não é verdade? Não vai. Luciana, as empresas, você falava para mim assim que é importante um home office, uma permissão para um home office. É óbvio que nem todas as atividades permitem isso, né? Sim. Mas sempre quando for possível é também importante. Você falava a respeito de funções mais brandas, correta? Ou seja, tem um pouco de tolerância Muita. com esse momento tão Sim. difícil, né? Você como uma profissional liberal que não tinha uma empresa, que não era colaboradora de uma empresa, você sentiu esse desafio? Porque em algum momento talvez você tenha sentido aquele peso de ter que parar sem poder parar, né? Senti, e eu sou uma pessoa extremamente ativa. Então, eu sou aquela que acorda cedo, que vai na academia, que leva a filha para a escola, que volta, que trabalha, que termina de trabalhar tarde, estuda, eu gosto muito de estudar. E aí eu me vi numa cama. Falei, eita, e agora, né? Tenho que sustentar minha filha. O que eu vou fazer? Eu me afastei pelo INSS. Não teve jeito. Então eu senti esse impacto, foi bem importante. Eu fazia uma outra coisa pontual, né? Assuntos que eu dominava muito, eu conseguia fazer alguma coisa. Eu tive muito acolhimento dos meus amigos, das minhas sócias, dos meus familiares. Então, assim, eu sou uma pessoa extremamente privilegiada, eu sei disso. Então, às vezes é até fácil para mim falar, porque eu tô num lugar de privilégio, de um tratamento excepcional, de uma família que não tem igual, de amigos maravilhosos. Então, eu me senti muito acolhida. Teve um impacto financeiro importante? Claro que teve. Não adianta eu falar que não, mas teve. E, por outro lado, também você gasta muito menos, né? Porque você tá ali quietinha, né? Não tá saindo, não vai comer fora. Você tem que ficar quieto até por uma questão de imunidade. Então... Quanto que isso também te incentivou a levantar essa bandeira? O fato de você ser acolhida e ver que nem todo mundo é.
Tinha também o intuito de informar meus amigos que estavam longe de mim. Eu sou do ABC Paulista, hoje eu estou morando em Vinhedo, e eu queria contar, né, para os meus colegas, para os meus amigos, como é que estava o tratamento sem ter que ficar mandando WhatsApp para todo mundo, porque cansa. Então, assim, primeiro, foi uma forma de eu me distrair. Segundo, foi uma forma de avisar meus amigos. Terceiro, apareceu tanta gente que eu consegui ajudar, que foi uma coisa tão linda, foi uma coisa tão emocionante, que se eu falar muito aqui eu choro e eu nem sou de chorar. Mas veio gente assim, Luciana, que tratamento você está fazendo? Poxa, aqui não falaram para eu fazer esse tratamento, vamos trabalhar junto, vamos tentar. E eu auxiliar as pessoas, e eu levar... É uma questão de gratidão até, é uma questão de espiritualidade. Eu recebi tanto, eu tenho que dar um pouco. E você fez a página no Insta e você é uma pessoa assim que, em algum momento, você até brincou com com o seu próprio desafio, não é verdade? O tempo todo. Você posta, né? Eu digo postava porque são já um pouco antigas, mas você costuma postar essas fotos, né? Coisa que a maioria das meninas, quando tem esse problema, eu chamo meninas de uma forma muito carinhosa, tá? Acaba se escondendo. Você resolveu se expor. Eu resolvi me expor. Tem um vídeo no seu Instagram que mostra bem isso, né? É o vídeo que eu fiz no final da quimioterapia. Você fez no final da terapia? No final da quimioterapia, assim que acabou, e eu conto um pouquinho como é que é o processo da quimioterapia, né? Que é muito mais do que cair um cabelo. Usar a touca, né? Usei a touca térmica, que é uma possibilidade que a gente tem hoje para inibir um pouco a queda do cabelo. O cabelo caiu, eu fiquei com as laterais aqui completamente sem cabelo. Hoje faz 6 meses que eu terminei a quimio, já estou super feliz com o cabelo que eu tô. Mas eu falei uma coisa muito... Me deu um insight durante esse vídeo, que eu falei, se entregue ao processo, mas nunca à doença. Porque você tem muito que aprender com um diagnóstico desse. Você tem muito a aprender com o amor das pessoas. E o que você sugere aqui? Dá não é dica, porque eu não gosto de usar esse termo nesse momento, mas dá uma luz, um direcionamento para uma pessoa que eventualmente possa ter um diagnóstico como esse. Primeira coisa, fique longe do Google. Que você foi para o Google. Eu fui para o Google, e o triplo negativo no Google são 2 anos de vida sofrida. Tá, não é que eu ia ter 2 anos passeando, fazendo a minha bucket list lá, que tem o filme, né, que traz isso, as últimas coisas que eu gostaria de fazer. Ia ser 2 anos de sofrimento. Então, eu cheguei no médico, né, quando eu já estava com o resultado da biópsia, achando que ele ia falar assim, então, Luciana, vai viajar, porque acabou para você. E ele me perguntou, você quer ter mais filhos? E aí eu fiz assim, eu lembro que eu fiz assim na cadeira, eu falei, nossa, como assim eu quero ter mais filhos? Eu vou morrer? E não é. Hoje a gente tem uma infinidade de novos tratamentos que permitem ou maiores chances de cura mesmo, ou uma sobrevida com muita qualidade. Então aí eu conheço pessoas que estão há 9, 10, 11 anos tratando câncer como uma doença crônica. Mas eu acho que a principal dica é terapia. E quando você fala em ficar longe do Google e procure uma terapia, eu acredito que isso é um ouro que você está trazendo para as pessoas, porque o Google, qualquer um escreve qualquer coisa ali, né? E coloca um nome de doutor fulano de tal, né? Desculpa até a brincadeira, mas eu poderia ser o Bart Simpson escrevendo um negócio lá. É uma coisa muito irresponsável, né? Por outro lado, quando você vai para uma terapia, você consegue não só, você falava no primeiro bloco de conhecer o corpo, né? Mas também conhecer você próprio, conhecer a ti próprio e entender como que você reage e como pode reagir em momentos difíceis. Faz sentido? Total. Mandar até um beijo enorme para minha psicóloga, a doutora Aline, lá do Vera Cruz, assim, ela me levou no colo, cara. Ela é uma profissional, assim, maravilhosa. Eu acho muito importante você ter um apoio psicológico, um apoio espiritual, seja ele qual for. Eu acho que a fé, você acreditar em algo maior, assim, você se apegar em alguma coisa é muito importante. Nesse momento, para mim, foi essencial ter aquela conversa com Deus, né? E pedir, agradecer e tudo mais. Foram os pilares, além da família e dos amigos. Luciana, o fato de você, então, ter buscado a terapia, você acredita também que ajudou na sua recuperação? Com certeza. Porque a depressão do sujeito, ela colabora negativamente também com a recuperação, correto? Colabora, porque a depressão, ela afeta, inclusive, o nosso sistema imunológico.
e a gente precisa estar com a imunidade em dia para conseguir fazer quimioterapia. Uhum. Se a sua imunidade cair muito, você não consegue fazer o tratamento. Então, a terapia ela é essencial. Você ter um acompanhamento psicológico, um acompanhamento nutricional também. Uhum. E aí É porque muda, né? muda. Você emagrece muito, não é verdade? Graças a Deus, eu consegui manter o peso. Uhum. Aí, no pós-cirúrgico, né, que eu fiz a mastectomia, eu tive um acompanhamento nutricional porque eu dei uma engordadinha. Uhum. E também não pode. O paciente oncológico, ele tem que ser magro. Ou seja, não é só uma questão estética, né? Não. É uma questão, acima de tudo, de saúde. De saúde. A gente tem que manter a nossa massa magra baixa, Uhum. temos que fazer exercício. E eu falo, se eu não fizesse exercício físico, eu estaria morta. Uhum. Muito bom você trazer essa informação, até para que o nosso Outubro Rosa aqui não seja só uma bandeira, que a gente possa realmente trazer informação, que é o nosso papel, mas que a gente também possa aí trazer sugestões, não é verdade? Sim. A gente falando em sugestões, nós vamos fazer mais um intervalinho e a gente volta com algumas sugestões aí para esse mundo corporativo. Perfeito. Até daqui a pouco. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo. Hoje, nós todos de rosa aqui e falando aqui com a Luciana, que vem contar aí do seu diagnóstico e de como ela desenvolveu todo esse processo de superar esse momento tão difícil, né? Sim. Luciana, o que a gente pode falar para a empresa, para o RH, para aquele pessoal que cuida da saúde mental, para o empresário, para a empresária e também para a pessoa que é diagnosticada nesse momento aqui, falando a respeito de orientação, do que fazer de fato, que realmente faz sentido e que faz a diferença? Bom, primeiro é uma coisa que eu não falei ainda, os RHs poderiam auxiliar a pessoa que tem o diagnóstico no sentido dos direitos que ela tem. Porque tem uma série de direitos, como isenção do IPVA, dependendo do tipo de câncer que você tem, você pode pegar um carro com isenção de IPI, isenção do imposto de renda. Então, talvez essa orientação, o jurídico e o RH das empresas possam dar para os seus colaboradores. Saque de fundo de garantia, se não me engano, também, né? Também. Algumas empresas, inclusive, têm o seguro de vida, então Sim. a empresa muitas vezes precisa orientar o colaborador, Precisa. porque ele não vai ter cabeça para isso, Não, não né? tem, não tem. Não adianta falar que tem, porque não tem. Talvez no decorrer do tratamento até tenha. Trabalhar com ações efetivas, então assim, levar pessoas que tiveram diagnóstico, levar médicos para dentro da empresa para falar sobre a prevenção de uma maneira mais densa, né? Eu acho que fica aquela coisa, faça a mamografia, faça o toque e tudo bem, se sua mama tiver assim, se sua mama tiver assado, presta atenção. Mas tem muito mais por trás disso, sabe? O diagnóstico ele é muito mais profundo que Você isso. teve bons médicos. Maravilhosos. Eu queria aqui aproveitar um pouquinho, mandar um beijo enorme para o Dr. Danilo Manente, para o Dr. Igor Mantovani, para o Dr. Fabrício Brenelli, para a doutora Joyce, para o Dr. Alejandro, que cuidaram de mim assim, me levaram no colo, a doutora Aline, a psicóloga, a doutora Lígia, a doutora Neia, minhas nutricionistas, e para o meu preparador físico, Dário Ferragutti. E eu quero mandar aqui um abração para você que Muito se obrigada. propôs, né, a aparecer na tela, vir aqui falar com a gente aqui no Café Corporativo, porque nós sabemos também que não é fácil se expor. Então, parabéns. Obrigada. Tanto pela forma com que você resolveu trabalhar por isso, Sim. quanto também pela sua vitória. Obrigada. Tá? Que seguramente daqui a alguns anos nós vamos poder olhar para trás e falar assim, poxa, naquele momento eu fiz isso e eu acredito ter ajudado muitas pessoas também. E, gente, a pessoa que tiver um diagnóstico, não se desespere. Tem jeito para tudo bom. na vida. E tudo, quem estiver passando por isso, tudo passa. Luciana, muito obrigado por ter Obrigada vindo. a você. Espero que em breve a gente volte a falar já numa situação de muito mais superação.
Maravilha, obrigada pelo convite, agradeço muito. O Café Corporativo fica por aqui, mas volta semana que vem. Enquanto isso, você pode ficar no nosso YouTube, onde nós temos um acervo de 360 programas como esse, e cada um deles vem trazer um conteúdo muito positivo para você, para o seu dia a dia. Café Corporativo, uma universidade em sua tela. Café Corporativo, um oferecimento Polix, sistemas de segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade e segurança.